Todos os dias, na mesma hora, aquele velhinho aparecia. Sentava no banco da praça com a mesma roupa, a mesma pasta marrom, o mesmo olhar distante. Era como um relógio silencioso esquecido pelo mundo, mas cheio de histórias guardadas no peito. No começo eu mal reparava. Estava ocupado demais, correndo atrás da vida, dos boletos, dos fracassos que eu fingia não ver. Mas naquele dia tudo mudou. E eu descobri que o velhinho do banco não era só um velho solitário. Era um anjo disfarçado. E a história que ele me contou salvou a minha vida. Eu nunca fui de reparar muito nas coisas ao meu redor. A verdade é que por muitos anos vivi no automático. Saía de casa com a cabeça cheia, pegava o ônibus olhando o celular, trabalhava mecanicamente, voltava para casa cansado e vazio, como se o mundo inteiro fosse só uma grande esteira rolante. E eu, uma peça girando sem parar. Mas tinha uma coisa, ou melhor, uma pessoa, que me chamou a atenção mesmo que de forma sutil. Um velhinho. Toda manhã, no caminho para o trabalho, eu passava por uma pracinha, pequena, antiga, cercada por árvores com galhos pesados, onde os pássaros começavam o dia mais felizes do que qualquer ser humano que eu conhecia. No meio da praça, havia um banco de madeira, desses gastos pelo tempo, com a tinta desbotada e as bordas roídas pela chuva e pelo sol. E lá estava ele, sempre. O velhinho, não sei seu nome, nem sua idade, mas calculo que tivesse mais de 70 anos, talvez 80. Era magro, bem magro, com a pele marcada de rugas que pareciam mapear uma vida inteira, cabelos brancos penteados para trás com cuidado. Usava uma camisa social clara, abotoada até o pescoço. Uma calça de tecido marrom já um pouco puída nas barras. E sapatos antigos, mas bem engraxados. Ao lado dele, uma pasta. Dessas de couro envelhecido. Sempre a mesma. Ele não falava com ninguém. Não lia jornal. Não tinha celular. Apenas sentava naquele banco todas as manhãs, exatamente às 8 horas. E ficava. Olhava o movimento das folhas, das pessoas, dos carros. Às vezes fechava os olhos e sorria de leve, como se estivesse ouvindo uma música que só ele podia escutar. Outras vezes parecia olhar o nada, mas nunca parecia perdido. Era uma presença serena, silenciosa, quase invisível para quem estivesse apressado demais. E eu era um desses. Por mais de 2 anos passei por ele todos os dias. No começo mal percebi, depois comecei a reconhecer o rosto. E então um dia me peguei esperando vê-lo. Era como se ele fizesse parte do cenário. Se por acaso ele não estivesse lá, o que era raro, eu sentia um estranho vazio. Como se algo estivesse fora do lugar. Lembro de uma manhã em especial. Era uma terça-feira nublada, o tipo de dia que parece nunca ter começado de verdade. Eu estava especialmente atrasado e mal-humorado. A empresa tinha cortado bônus. Meu chefe parecia implicar comigo por qualquer coisa. E eu já nem sabia se estava vivendo ou apenas sobrevivendo. Saí de casa bufando, jogando a mochila nas costas com raiva. E fui andando a passos largos em direção à praça, prestes a atravessar por ela como sempre fazia. Mas parei. Sem nem perceber, meus olhos o buscaram. E lá estava ele, sentado imóvel como sempre, mas com algo diferente no olhar. Não era tristeza nem alegria. Era uma profundidade. Uma coisa que mexeu comigo naquele dia. Porque ele não olhava mais o céu, nem as árvores. Ele olhava direto para mim. Nossos olhos se encontraram por um instante. E pela primeira vez eu senti que ele me via de verdade. Aquela troca rápida, aquele segundo de silêncio entre nós dois, foi mais barulhento do que 1000 buzinas na avenida.
Eu hesitei. Pensei em ir até ele. Mas não fui. Segui meu caminho, engolindo aquela sensação estranha no peito. Aquela noite não consegui dormir bem. A imagem daquele velhinho com os olhos profundos e serenos me acompanhou até os sonhos. E foi nesse momento que algo dentro de mim começou a mudar, sem que eu percebesse ainda. Eu que vivia ignorando o mundo comecei a olhar para ele com mais atenção. Nos dias que se seguiram, continuei cruzando com o velhinho. Mas agora ele era uma presença que me causava perguntas. Quem era ele? Por que estava sempre ali? O que havia naquela pasta marrom que nunca saía do seu lado? Por que ninguém mais parecia se importar? Comecei a notar coisas que antes passavam batidas. Um casal de idosos que alimentava. Pombos do outro lado da praça. Uma senhora que passava com um cãozinho cego. Uma menina que sempre lia um livro sentada no chão. Encostada num tronco de árvore. O mundo parecia estar cheio de histórias e eu, por tanto tempo, tinha vivido como se nenhuma delas me dissesse respeito. Mas era o velhinho. Ele era o ponto de partida de tudo. Ele era a pergunta sem resposta que me fazia desacelerar. E eu mal sabia que, em breve, aquela presença silenciosa mudaria completamente o rumo da minha vida. Naquela manhã, algo dentro de mim me fez desacelerar os passos. O dia estava morno, como se o mundo estivesse suspenso num silêncio discreto. O céu era de um azul apagado, com nuvens cinzentas espalhadas como se tivessem sido pinceladas sem pressa. Eu vinha da estação, como sempre, com a mochila pendurada no ombro e a mente cheia de preocupações, relatórios, prazos, contas atrasadas. Mas havia algo diferente no ar, uma inquietação, que me fazia olhar em volta mais do que o normal. Quando cheguei à praça, meus olhos o buscaram de imediato. E lá estava ele, no mesmo banco, no mesmo canto, com a mesma calma quase sagrada. Dessa vez, porém, ele não estava apenas sentado. Ele olhava diretamente para mim. Outra vez. Como se estivesse esperando por algo. Por mim. Não sei explicar o que me deu naquele momento. Parei. Fiquei ali. Uns 2 ou 3 metros de distância. Encarando aquele senhor de aparência frágil e digna. Senti um aperto no peito. Como se o mundo estivesse me chamando para prestar atenção. Como se a vida estivesse tentando me dizer alguma coisa há tempos e eu, enfim, tivesse ouvido. Me aproximei devagar, hesitante. Quando cheguei mais perto, ele sorriu. Um sorriso discreto, mas cheio de luz. Como quem reconhece alguém que já fazia parte de sua história, mesmo sem nunca ter trocado uma palavra. Bom dia, eu disse quase num sussurro. Ele assentiu com a cabeça. Sente-se, meu jovem. Falou com uma voz serena, grave, mas doce. Hoje é um bom dia para não ter pressa. Aquela frase me pegou desprevenido. Era como se ele soubesse exatamente o que eu precisava ouvir, mesmo sem me conhecer. Sentei-me ao seu lado, sentindo a madeira áspera do banco contra as costas. Durante alguns segundos ficamos em silêncio, apenas ouvindo o som dos passarinhos, o balançar das árvores e o vai-vem distante da cidade. Sabe, ele começou, sem olhar para mim. Às vezes a gente passa a vida inteira correndo, achando que está indo em direção a alguma coisa. E quando percebe, tudo o que fez foi dar voltas em torno de si mesmo. Eu fiquei quieto. Não sabia o que dizer. Aquilo me doía.
porque era exatamente assim que eu me sentia. Como se estivesse correndo em círculos, cada vez mais cansado, cada vez mais vazio. Meu nome é Álvaro, ele disse, estendendo a mão. Quer Pedro? Respondi apertando a mão dele, sentindo a pele fina e quente. Então, Pedro, o que eu trouxe até aqui hoje? A pergunta ficou no ar, como um eco dentro de mim. Eu não sabia. Ou talvez soubesse, mas não quisesse admitir. Algo dentro de mim precisava parar. Precisava respirar. Precisava encontrar um sentido. Eu só... Comecei com a voz embargada. Eu só senti que precisava parar hoje. Ficar um pouco longe da correria, sei lá. Ele sorriu de novo. E então, como se fosse algo natural, abriu a pasta que sempre estava ao seu lado. Dentro havia papéis amarelados. Envelopes. Pequenos cadernos de anotações e até algumas fotografias antigas. Ele tirou um papel dobrado e me estendeu. Leia, disse. Era uma carta, escrita à mão, com caligrafia tremida, mas elegante. Se algum dia alguém se sentar ao seu lado como eu me sentei, e tiver o coração apertado como o meu estava, conte-lhe minha história. Não porque minha vida foi extraordinária, mas porque ela me ensinou que tudo pode mudar. Até mesmo quando achamos que é tarde demais. Eu o encarei surpreso. Essa carta é sua? Ele balançou a cabeça. É de alguém que se sentou aqui neste banco há muitos anos. Quando eu ainda estava tentando entender a minha própria dor. E me deu essa carta. Disse que um dia ela teria serventia. Fiquei em silêncio. O peso daquela cena me esmagava o peito. Eu não sabia o que pensar, o que dizer. Só sabia que não queria ir embora dali. Pela primeira vez em muito tempo eu sentia que estava no lugar certo, na hora certa. Que havia propósito, conexão. Naquela manhã no banco da praça algo foi plantado dentro de mim. Algo profundo. Algo que eu ainda não entendia totalmente, mas sabia, aquele velhinho não estava ali por acaso. E a história que ele carregava era apenas o começo de uma reviravolta que mudaria tudo. Naquela mesma manhã, sentado ao lado do Sr. Álvaro, algo mudou dentro de mim. Era como se pela primeira vez em muitos anos eu estivesse verdadeiramente presente. Sem celular, sem pressa, sem máscaras. Apenas eu, ele e o tempo. É Pedro, ele disse, com voz pausada. Às vezes guardamos coisas demais dentro da gente. Isso pesa. Pesa tanto que a alma começa a se curvar. Eu olhei para ele intrigado. Era impressionante como suas palavras sempre vinham no tom certo, no momento certo. Essas cartas que carrego comigo, ele disse, tocando com carinho. A velha pasta de couro desbotado. Não são apenas palavras no papel. São vidas, fragmentos de histórias que me ajudaram a continuar quando eu mesmo já não queria mais caminhar. Ele retirou mais uma carta. Desta vez estava dentro de um envelope azul, já desgastado pelo tempo. Entregou-me. Pode ler, autorizou enquanto olhava para o horizonte. Abri com cuidado, sentindo a delicadeza do papel antigo entre os dedos. A letra era suave, levemente inclinada, escrita com caneta tinteiro. Era de uma mulher chamada Mariana, datada de 1969. Senhor Álvaro, obrigada por me ouvir naquele dia. Não sei se o senhor entende o quanto aquele silêncio, partilhado no banco, salvou minha vida. Eu estava cansada, muito. Meu filho havia partido. Meu marido não me olhava mais nos olhos. E ali, naquele espaço de paz,
O Senhor me mostrou que a vida podia recomeçar, mesmo depois de tantas perdas. Levei anos para me reerguer, mas consegui. Abri um pequeno ateliê com as roupas que eu mesma costurava. Hoje dou aula para moças da comunidade. Ensino o que sei e passo adiante o que recebi. Escuta a fé e a coragem de permanecer. Terminei de ler com os olhos marejados. O Senhor ajudou ela a viver de novo. Ele sorriu, mas não respondeu diretamente. Às vezes, meu filho, tudo o que alguém precisa é ser visto, escutado de verdade, não com os ouvidos, com o coração. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio bom, um silêncio cheio de presença. Então, sem pressa, ele começou a contar, não apenas de Mariana, mas de outros que haviam passado por aquele banco. O homem que perdeu tudo no jogo, a professora que foi demitida injustamente, o rapaz que pensava em tirar a própria vida, mas desistiu depois de uma conversa com ele. Todos tinham deixado uma carta, um pedaço de si, como forma de gratidão ou de encerramento. E então ele disse algo que me marcou para sempre. Essas cartas são meu tesouro, mas não são minhas para sempre. Um dia terei que passá-las adiante. Alguém vai precisar continuar esse trabalho silencioso de ouvir. Alguém que esteja pronto para enxergar o outro e se permitir ser transformado no processo. Eu não soube o que responder, mas algo dentro de mim vibrou. Uma sensação estranha, como se ele estivesse falando diretamente ao meu espírito. Naquele dia levantei do banco com a cabeça cheia de vozes, rostos e histórias que nunca conheci, mas que agora pareciam fazer parte de mim. O Sr. Álvaro permaneceu ali, olhando as folhas dançarem ao vento, com a pasta no colo e uma serenidade que parecia vir de outro tempo. Eu, Pedro, saí diferente daquela praça. E mal sabia eu que aquele velho não estava apenas me ensinando a escutar, mas preparando meu coração para uma missão que ainda viria. Uma missão que mudaria minha vida e a de muitos outros. Depois daquele dia, algo em mim não me permitia mais seguir a rotina como antes. Como se o tempo tivesse aberto uma fresta e, por ela, eu tivesse enxergado um mundo que sempre esteve ali, mas que eu nunca havia notado. Voltei à praça. Não uma ou duas vezes, mas quase todos os dias. Não era só pelo Sr. Álvaro. Era pela paz que aquele lugar carregava. Havia uma energia naquela praça que parecia desacelerar tudo. Os passos, os pensamentos, o barulho de dentro da cabeça. E no centro de tudo ele, sentado no mesmo banco, sempre com sua pasta de couro desbotada ao lado e um olhar que ia além do presente. Aquela semana cheguei mais cedo do que o habitual. Álvaro ainda não havia chegado. Sentei sozinho, observei. As árvores balançavam devagar, como se também tivessem memória. Um casal de idosos caminhava lentamente pela trilha de pedrinhas de mãos dadas. Um menino corria atrás de pombos. Uma mulher jovem sentou-se a alguns metros de mim, olhos inchados, rosto tenso. Algo me fez levantar e me aproximar. Com licença. Está tudo bem? Ela me olhou desconfiada. Mas havia algo em seu olhar. Exaustão. Só precisava de um pouco de silêncio, respondeu. Sentei ao lado dela, sem insistir. Apenas fiquei ali, quieto. O tempo passou. 10 minutos, 20, meia hora. Então ela falou. Contou que havia perdido o emprego, que o namorado a traíra, que pensou em sair de casa e nunca mais voltar, mas que algo a levou até ali. Aquela praça, aquele banco. Eu não sei por que estou contando isso para um estranho, ela disse, meio rindo, meio chorando.
Talvez porque eu não seja mais tão estranho assim, respondi. Ela sorriu, chorou de novo, e depois ficou em silêncio. Minutos depois o Sr. Álvaro chegou. Cumprimentou-me com um aceno discreto. Olhou para a moça e apenas disse: às vezes o silêncio cura mais que qualquer palavra. Ela assentiu, e como que compreendesse, se levantou, agradeceu e foi embora. Álvaro então sentou-se ao meu lado. Já começou, Pedro. Começado o quê? Ele sorriu, a escutar com o coração. Me entregou mais uma carta. Alguém escreveu isso há muitos anos. Pode ler em voz alta? Assenti. Meu nome é Caio. Eu não sabia mais o que era ser escutado sem julgamento. Até aquele banco. Naquele dia eu não precisei dizer nada. Ele apenas me olhou e esperou. E quando chorei, ele ficou ali, sentado, em silêncio. E eu entendi, não estou só. Fechei o envelope com cuidado. Isso é poderoso demais. Álvaro olhou o céu, como se conversasse com alguém invisível. As pessoas pensam que mudar o mundo é fazer barulho. Mas às vezes, Pedro, mudar o mundo é sentar-se ao lado de alguém que está caindo e segurar sua dor em silêncio. Fiquei com isso na cabeça o resto do dia. Na verdade, nos dias seguintes também. Comecei a notar as pessoas, no metrô, no trabalho, no café. Todas pareciam carregar algo dentro de si que não sabiam onde colocar. Comecei a sorrir mais, a escutar mais, a me calar quando antes eu insistia em falar. E voltei à praça. Todos os dias. Álvaro nunca deixava de estar lá. Mesmo nos dias nublados. Mesmo quando a chuva ameaçava. Era como um farol no meio da confusão do mundo. Eu estava aprendendo com ele, mas ainda não sabia que uma grande dor estava prestes a atravessar nossos caminhos. Uma dor que faria aquele banco se tornar sagrado. A praça estava diferente naquele dia. Não era o tempo, nem as árvores, nem as pessoas. Era o silêncio, mas um silêncio estranho. Um silêncio pesado, quase sufocante. Cheguei no horário de sempre, sentei no banco, e ele não estava lá. O Sr. Álvaro nunca atrasava, nunca faltava. Esperei. 5 minutos, 10, meia hora, nada. Olhei em volta como quem procura algo perdido. Os olhos tentavam, mas o coração já sabia. Levantei e andei um pouco pela praça. Fui até o bebedouro, até os bancos ao redor, os jardins, o coreto antigo. Nada. Voltei no dia seguinte. Nada. No terceiro dia, sentei no banco com um aperto no peito. Uma senhora que passeava com o cachorro parou ao meu lado. Está procurando o velhinho? Assenti. Ele passou mal anteontem. Uma ambulância veio buscá-lo. Estava sozinho, coitado. Senti um calafrio subindo pela espinha. O chão pareceu ceder um pouco. A senhora sabe para qual hospital o levaram? Acho que foi para o Santa Elisa, aqui perto. Mas não sei se ainda está lá. Agradeci, mal conseguindo falar. Saí correndo da praça. Um nó na garganta, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro. Peguei um ônibus. Atravessei 2 bairros até o hospital. Na recepção expliquei a situação. Nome, idade aproximada, a aparência dele. A atendente foi gentil, mas fria. O Sr. Álvaro de Melo deu entrada assim. Está na ala de observação, quarto 214. Pode visitar, mas só por 10 minutos. Subi as escadas como se cada degrau fosse uma montanha. Minhas mãos suavam. O coração batia forte, como se quisesse anunciar algo que minha mente ainda não compreendia. Cheguei à porta do quarto. Empurrei devagar, e lá estava ele, deitado, frágil, com os olhos fechados,
um tubo de oxigênio no nariz, as mãos magras sobre o peito. A pasta de couro, sua fiel companheira, repousava sobre a mesa lateral, como um cachorro velho que não abandona o dono. Me aproximei. Álvaro. Seus olhos se abriram lentamente. Um esforço. Pedro, disse num sussurro. Senti as lágrimas escorrerem sem controle. Vem assim que soube. Ele sorriu fraco. Eu sabia que viria. Sempre soube. Sentei ao lado dele. Peguei sua mão. Estava fria, mas firme. O senhor vai sair dessa, ouviu? Vai voltar pro banco. As pessoas precisam do senhor lá. Ele apenas me olhou. E com uma serenidade que só quem já aceitou o inaceitável possui, respondeu. Já cumpri meu tempo, Pedro. Agora é com você. Neguei com a cabeça. Não, não pode ser. Ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo e... Quando os abriu novamente, disse... Tudo está na pasta. Leia. Entregue. Continue. Foi só o que conseguiu dizer antes de adormecer novamente. Fiquei ali, longo tempo sentado, chorando em silêncio. O mesmo silêncio que tantas vezes ele me ensinou a respeitar. Agora se voltava contra mim. Naquele momento eu entendi. O banco da praça não era apenas de Álvaro. Era um altar de cura. E agora a missão? Era minha. Aquele caderno parecia antigo. A capa de couro já estava desbotada pelo tempo. E pelo toque constante das mãos de Álvaro. Havia marcas de dobras, manchas de dedos e algumas páginas com a ponta carcomida. Mas era sólido, pesado e, de algum modo, sagrado. Abri devagar, como quem abre uma porta para outro mundo. Na primeira página, uma caligrafia firme e caprichada. Eu apenas ouço e escrevo, para que nenhuma dor seja esquecida, para que nenhuma vitória passe em silêncio. Álvaro de Melo. Abaixo uma data, 15 de fevereiro de 1993. Ele estava fazendo isso há mais de 30 anos. Engoli em seco. As páginas seguintes estavam preenchidas com relatos. Pequenos retratos da alma humana. Cada história começava com um nome, ou apenas uma letra, e um trecho em itálico. Ela sentou e não conseguia parar de chorar. Quando finalmente falou, sua voz tremia mais do que as mãos. Disse que perdeu o filho único para as drogas e depois perdeu a fé. Mas esse banco me ouviu. E esse velho me olhou como ninguém me olhava há anos. Ela disse. Ele veio sujo, fedendo a álcool, dizendo que era um lixo, que tinha batido na esposa e não se perdoava. Sentamos. Falamos. 3 meses depois, voltou sóbrio. Disse que estava fazendo terapia e me agradeceu como se eu tivesse salvo a vida dele. Eu apenas ouvi, e assim seguia o caderno. Páginas e mais páginas. Dor, esperança, luto, perdão, amor, quedas, recomeços. Era como mergulhar num oceano de almas. A cada história, eu sentia meu peito se abrir mais, chorei. Sorri. Me vi em muitas delas. Percebi que aquele banco era mais do que madeira e ferro. Era um espelho da humanidade. Em uma das últimas páginas encontrei algo que me paralisou. Um relato meu. Sim, lá estava. Hoje um rapaz sentou ao meu lado. Disse que estava perdido, com raiva da vida, com ódio do pai. Falava rápido com os punhos cerrados. Mas os olhos só pediam colo. Escutei, falei pouco. Dei pão e silêncio. Quando ele foi embora, sorriu. O nome dele era Pedro. Meus olhos se encheram. Ele tinha escrito sobre mim. Eu também fazia parte daquele legado.
Na contracapa havia um envelope colado com fita. Nele uma carta, escrito à mão em caligrafia cansada. Se você está lendo isso é porque eu parti. E se você é o Pedro, então não precisa de explicações. Apenas continue. O banco é seu agora. Seja a escuta que falta no mundo. Seja o abrigo que alguém vai precisar. Eu apenas plantei a árvore. Você é a sombra. Ali compreendi meu novo propósito. A partir daquele dia, todas as tardes, voltei ao banco. Levei pão, café. Às vezes, nada além de silêncio. As pessoas continuaram vindo. E sem perceber, eu me tornei o velho da praça. Não por idade, mas por missão. E quando alguém perguntava por que eu fazia aquilo, eu apenas sorria e dizia: porque um dia um velhinho fez isso por mim. Era uma tarde de primavera. A praça parecia mais viva naquele dia. O canto dos pássaros se misturava ao riso de crianças correndo descalças. E o cheiro de pão de queijo quentinho que vinha da padaria da esquina deixava o ar ainda mais acolhedor. Eu já estava sentado no banco há quase 1 hora. Nenhum visitante naquele dia. E tudo bem. O silêncio também era companhia. Foi quando ouvi passos leves, pequenos, quase tímidos. Uma menininha de não mais que 8 anos parou diante do banco. Ela tinha 2 tranças apertadas, feitas com esmero, e vestia uma camiseta branca com o desenho de uma borboleta. Carregava nas mãos uma boneca velha de pano, com uma das pernas faltando. E tinha os olhos... os olhos. Castanhos profundos, como quem já viu mais do que devia. Ela não disse nada. Apenas sentou ao meu lado, em silêncio. Eu sorri de leve e ofereci uma fatia de bolo de fubá que tinha trazido numa marmita. Ela recusou com a cabeça, ainda sem falar. Tudo bem, eu disse, respeitando o espaço dela. Às vezes a gente só precisa de um lugar para ficar quieto, né? Ela olhou para mim pela primeira vez. Seus olhos estavam marejados. Minha mãe foi embora ontem, ela disse num fio de voz. Disse que ia trabalhar em outra cidade. Mas eu ouvi ela chorando. Acho que não volta mais. Aquilo me cortou por dentro. E seu pai? Perguntei com delicadeza. Tá preso. Fiquei em silêncio. O que dizer? Às vezes o mundo é cruel até com os pequenos. A menina abraçou a boneca e encostou a cabeça no braço do banco. Ficamos assim lado a lado por vários minutos. Ela com sua dor contida, eu com minha impotência transbordando. Ela me prometeu que um dia eu ia voar. Como a borboleta da minha blusa, disse, apontando o desenho no peito. Mas agora eu não sei se dá para voar com o coração quebrado. Engoli em seco. Meus olhos arderam. Sabe o que eu acho? Falei. As borboletas, antes de voarem, passam por um tempo escondidas. Dentro do casulo. Parece escuro, parece solitário. Mas é lá que elas se transformam. Ela me olhou. Pela primeira vez sorriu de canto. Então o que eu sou agora? Perguntou. Um casulo muito forte, que vai virar uma borboleta linda e livre. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficou assim por um tempo até cochilar. Fiquei ali, imóvel, sentindo o peso leve daquele momento. Um velho e uma criança unidos pela dor e pelo silêncio. Quando ela acordou, já era fim de tarde. Posso voltar amanhã? Perguntou. Pode. Esse banco é seu também. Ela saiu, saltitando como se tivesse deixado um pouco da tristeza ali comigo.
e levou consigo um pouco da minha esperança. A partir daquele dia, ela voltou sempre. Às vezes com um desenho, às vezes com uma flor. Às vezes só para sentar e me dar um abraço. E foi com ela que aprendi que não importa a idade. Todos precisamos de um lugar seguro. E às vezes esse lugar é alguém.